Que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo, nos transformando, nos edificando neste momento. Que a gratidão que excede todo entendimento venha estar fluindo onde você se encontra ouvindo este momento, esta ministração. E hoje eu estava refletindo num salmo e eu vou compartilhar a leitura desse salmo hoje já como uma oração, até porque o título do salmo fala de oração. Uma oração de alguém que estava desfalecendo. Oração de quem estava desfalecendo. Boa noite. Então, o salmo é o Salmo 102. Salmo 102 fala assim: a oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante o rosto do Senhor. Perante o rosto do Senhor. Olha que intimidade. Ele diz: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como uma erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Até me esqueço de comer o meu pão. Tamanho era o envolvimento que ele estava com suas emoções, seu estado psicossomático. Ele estava sentindo os ossos dele arderem. E ele também sente um esquecimento, sua memória começa a ficar fraca. E tamanha era a opressão que ele não sentia ânimo para comer o seu pão. Sua alma estava abatida. Ele diz: o meu coração está ferido. Quando ele fala o meu coração, ele fala das emoções dele. O estado psicológico desse salmista estava precisando urgente de um tratamento terapêutico. Só que não tinha uma terapia aqui. Mas disse que ele busca a face do seu Deus, o rosto do seu Deus. Apesar de todo o desânimo, toda a fraqueza, ele está com seus ossos ardendo, coração está ferido, e ainda assim ele está clamando. Às vezes as pessoas, por não saber o que é clamar a Deus, elas querem se sentir perfeitamente, moralmente impecáveis, boas, para clamar a Deus, para dizer que vão clamar a Deus. Mas o salmista aqui está ferido, abatido, oprimido, angustiado, para não falar deprimido, mas está clamando. Aprenda com esse Salmo 102. E ele diz: já os meus ossos se pegam à minha pele, ou seja, ele está magro,
talvez não tinham nem vontade de comer. Em virtude do meu gemer doloroso. Ele está gemendo. Ele está chorando, está pranteando. É aquele choro acompanhado de soluços. Quem olhar para esse cenário deste homem ou desta mulher vai chegar a uma conclusão lógica de que essa pessoa está deprimida. Ele diz que está gemendo de dor. Está gemendo. Ele diz que os ossos chegam à pele em virtude do meu gemer doloroso. Em virtude do meu gemer doloroso. O gemido era tamanho que os ossos estão chegando à pele. Meu Deus. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Essa versão aqui, ela tem umas palavras conforme a tradução referente ao contexto mais antigo. Mas em outras versões nós vemos que ele se compara a um pássaro. E quando fala que ele velava, seu velo, aqui estava falando que ele estava com insônia. Boa noite, Heleninha. Que ele não conseguia dormir à noite. Ele não conseguia dormir à noite, estava com insônia. Mas como era o comportamento dele nessa insônia? Ele diz, eu velo, ou seja, ele estava fazendo uma vigília. E ele se comparava a um pardal é um passarinho solitário, um pardal solitário no telhado. Um pardal solitário no telhado. E aí diz, os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. Meu Deus. Tem um momento que tem um salmista que ele diz assim, as pessoas prosperam em me amaldiçoar. Ele estava num estado tão decadente, mas ele dizia que se sentia tão até abandonado por Deus e tão alvo de contradições, que ele disse que se uma pessoa quisesse prosperar, era só ir lá e amaldiçoar ele. A pessoa começava a prosperar. De tamanho era a situação em sua vida como alvo de maldições, de calamidades. Era como se o universo estivesse conspirando contra ele. E aí nessa hora, aproveitem e amaldiçoem ele, porque o universo está mandando amaldiçoar. E quem amaldiçoá-lo vai prosperar. Como nem todo mundo lê realmente os salmos, meditando como é ensinado, a maioria das pessoas leigas, o máximo que ela conhece é o Salmo 23. Se é meu pastor, nada me faltará. Mas se ela mergulhasse na essência, na ontologia dos salmos, ela com certeza não seria mais a mesma. Não teria mais a mesma visão em relação aos salmos. São muito profundos. É uma imersão. E ao mesmo tempo há um contexto aqui, um paralelo,
que se atualiza e que se assemelha ao que muitos de nós passamos nos dias atuais. Ele disse que não dormia à noite, ficava como um pardal, um pássaro, em cima do telhado. Ele disse que as pessoas estavam amaldiçoando ele todos os dias. E ele disse que quando ia comer o seu pão, beber o seu cálice, ele tomava com lágrimas. Então ele continua aqui. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me abateste. Ele está se colocando aqui, se sentindo nas mãos de Deus. E tudo que está acontecendo tem a permissão de Deus. Ele chega a dar a glória a Deus pelo que está acontecendo. É o que eu falei. O universo estava conspirando contra ele. Ele disse: eu estou nas tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. No meio desse caos, no meio de tanta dor, ainda assim, louvado seja o nome do Senhor. Estou em tuas mãos. Estás irado, Senhor. Olha o que ele está falando aqui. Estás irado. Essa mensagem é meio complicada para nós, né? Que vemos hoje o Deus do amor. Mas esse salmista aqui, ele está vendo o Deus irado. Mas ainda assim ele ousa buscar a face desse Deus irado. Uma coisa é você buscar a face do Deus amor. E aqui a gente vê como é que está o nível da nossa fé, da nossa ousadia. Porque esse salmista aqui, apesar de toda a fraqueza, ele está buscando a face de um Deus que, segundo ele aqui, está irado com ele. E ele disse: o Senhor me exalta e o Senhor me humilha. Eu estou em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos, Senhor. E ele diz: os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. Tua memória é de geração em geração. Ele reconhece a finitude dele e reconhece a eternidade do seu Deus. Seu Deus é eterno. Ele diz: eu sou como a erva, eu sou como a flor que vai murchando com o passar dos anos, vai murchando, vai passando, vai definhando. Mas tu és de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Aí ele cita Sião. Ele começa a citar Sião e fala: o Senhor se compadece de Sião. Hoje eu poderia mudar o nome, parafrasear e colocar: o Senhor se compadece da tua igreja. O Senhor se compadece da tua família, dos teus filhos aqui na terra. O Senhor se compadece e o tempo determinado já chegou. Esse tempo determinado fala da vinda do reino messiânico. Lembra quando Jesus chega, ele diz assim: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado a vós o reino de Deus. Quando ele fala que o tempo já chegou e fala de Sião, ele já está ali profetizando a vinda do Salvador, a vinda de Jesus. O tempo chegou. O tempo chegou, o tempo de apaziguar essa ira. Aí ele diz assim: porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Ele fala das pedras lá de Sião, Jerusalém. Ele fala: então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Olha o que ele fala: na sua glória se manifestar. Aqui ele já está sendo meio que apocalíptico. Na sua glória se manifestar. Olha a visão profética desse salmista.
Em meio a tanta dor, ele está recebendo revelações, recebendo insights sobre os últimos dias. Ele já fala aqui, ele não está mais nem falando da dor dele, ele está falando da vinda gloriosa do Messias. Aleluia. E não é da primeira, mas agora é da segunda vinda. Glória a Deus. Nenhuma dor, seja física, seja psicológica, mental, sentimental, é capaz de turvar, é capaz de barrar a visão que aqueles que buscam a face do Senhor vão receber da vinda gloriosa do Senhor. A visão do reino de Deus, a visão da gloriosa volta do Senhor. A Bíblia fala que João já era um ancião. João estava preso na ilha de Patmos. Muito velho, velhinho, 90 anos. Ou mais de 90. E naquele lugar ele preso, escravo, na ilha de Patmos. Junto com outros escravos. Ali ele teve a visão do Apocalipse. Ou seja, não há aflição, não há problema, não há espinho na carne, não há dor psicológica que venha barrar, que venha ficar na frente da visão gloriosa que o Senhor tem para nós. Pois aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Mas isso são para aqueles que buscam a face do Senhor. O apóstolo Paulo chega a falar assim: foi colocado na minha carne um espinho na minha carne, para que eu não me exaltasse pelas revelações que me foi dada. Tamanho eram as revelações que ele teve, e que ele teve todo o seu ministério. Revelações, ele disse assim: eu fui no terceiro céu. Fui no terceiro céu. E eu vi coisas que não é lícitas a um homem normal ver. Coisas profundas. Aleluia. E essas coisas, elas são maiores do que qualquer aflição que nós possamos passar nessa terra. Do que qualquer espinho na nossa carne. Quando Paulo disse: tira esse espinho da minha carne, ele disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo disse: quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Está aqui o Salmo 102. O salmista está fraco aqui. Muito fraco. Mas ele está tendo visões proféticas da segunda vinda do Messias. Da vinda gloriosa. Do Apocalipse, como chamam. Que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação. Tendo visões, tendo revelações. Não importa se tem um mensageiro de Satanás aqui me esbufeteando. Não importa, ele não vai barrar as visões que o Senhor tem para os seus servos, Maior do que qualquer espinho na carne são as visões que o Espírito Santo te revela. Ah, se você entendesse isso. Não tem, querido, não tem lugar, não tem ambiente. Seja ele histórico, seja ele uma arquitetura milenar, seja a cultura que for, seja a boemia que for, a arte que for, nada se compara às visões do reino de Deus. As visões e revelações que o Senhor revela aos seus servos e profetas. Nada se compara. Porque quando você tem uma visão arquitetônica das coisas construídas pelas mãos dos homens, as obras feitas pelas mãos dos homens, isso até te emociona, mas isso não te deixa imune, não te deixa isento das dores psíquicas,
das aflições que todo ser humano nessa terra passa, e alguns são até abatidos e destruídos por essas questões patológicas, físicas, doenças, enfermidades. Mas quando você tem uma visão da glória de Deus, o espinho na carne vem, os ossos ficam ali aparecendo, a pele se apegando aos ossos, pão com lágrimas, cálice com lágrimas, pessoas te amaldiçoam, muitos inimigos, a insônia vem, não consegue dormir direito à noite, é como um passarinho solitário no telhado. Mas ainda assim, em meio a tudo isso, o Senhor não te abandona, o Senhor não me abandona, e Ele vem e traz visões da glória dEle para nós. Visões e revelações são isto que nos sustentam até na velhice. Teve um velho que ele estava no templo quando Jesus foi no templo para ser circuncidado. E esse velho, quando viu Jesus chegando, esse velho disse assim: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Agora eu posso morrer. Ah, meu irmão, se você soubesse o preço de uma visão, se você soubesse a grandeza, o valor de uma visão. Sem visão o povo se corrompe, sem visão a comuna perde a direção, mas com visão profética, com vidência profética, nós trilhamos no caminho do Senhor, no caminho glorioso do reino do Senhor. Desculpa. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua visão. Quando aquela mulher samaritana estava com Jesus, Jesus disse: chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: realmente disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que está agora contigo não é teu marido. E ela disse: vejo que tu és vidente. Vejo que tu és vidente. Olha a importância da visão profética. Nós vemos um tempo que a lâmpada do Senhor, que a visão profética tem se apagado. Pelo menos ela não é popular nesses dias. Muito que se fala por aí de visão profética é só barulho. É só barulho. E quanto mais vazios eles são da visão, mais barulhos eles fazem. Os podcasts, os lugares populares de comunicação, as mídias que convidam essas pessoas e elas são ali definidas, rotuladas, apresentadas, legitimadas como profetas, como pessoas que são videntes, que têm uma visão, principalmente uma visão do reino de Deus. Na verdade só são latas vazias se batendo, fazendo barulho, porque não tem visão, não tem o peso da visão, da realeza da visão autêntica, pura, real e sincera. Não tem a visão. Dizem que às vezes se torna caro o patrocínio de um vidente esses dias para trazê-lo a um estúdio para que ele fale. Mas toda essa careza, todo esse preço exorbitante, não é por causa da visão que é profética, é o contrário, é porque a visão não é profética. É porque a visão não é real, não é realmente pura, genuína, original daquele que a originou, daquele que tem toda a essência da origem. Não é. Não é. Porque a essência da origem diz o seguinte: quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Quem tem sede venha e beba gratuitamente da água da vida. É gratuito. É generoso, é uma dádiva, está aí. A sabedoria clama em todas as portas, nas encruzilhadas, nas esquinas, nas ruas. Povo, venham até a mim. Quem tem sede, venha.
e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O salmista está aqui concluindo o Salmo 102, gente. E ele diz assim: então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Quem é esse desamparado aqui da história? É ele. Ele se sente esse desamparado. Mas ele conclui dizendo: o Senhor vai atender nisso. Quando isso acontecer, o Senhor vai atender a oração. Ele faz assim uma ligação contextual com coisas que estão acontecendo, com coisas que irão acontecer. E depois ele se teletransporta lá para o futuro e depois ele volta para a sua realidade presente. Olha que coisa tremenda. É como ele disse: é Ele que me exalta e é Ele que me arremessa. Ele me leva para o alto, me leva para baixo, me leva para o alto, me leva para baixo, me leva para o alto, me leva para baixo. É Ele, eu estou nas mãos dEle. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito que nos guia. Nós não somos guiados por um sistema corporativo convencional. As demandas de trabalho das convenções, parece que elas não nos encaixotam. Nós não conseguimos ser moldados, adequados, enquadrados no sistema delas. E aí ficamos desencaixados. Saímos dos trilhos. Às vezes ficamos dispersos, pelo menos desses moldes convencionais, de sistemas que legitimam pessoas como boas e más, como pessoas ricas e pobres, como pessoas de sucesso e pessoas fracassadas, como pessoas felizes e pessoas infelizes, como pessoas de Deus e pessoas do mal. Mas os verdadeiros, eles não vão se enquadrar nisso. E os verdadeiros, por não se enquadrarem nisso, às vezes eles vão tentar nos enquadrar naquilo que eles chamam de maldição, de trevas. Justamente por nós não termos nos submetidos ao molde deles, às suas convenções. A maneira convencional de prosperar, a maneira convencional de ser feliz, a maneira convencional de ter conhecimento, a maneira convencional em suas cátedras de ter isso e aquilo. E quando você não se enquadra nesses moldes, nesses padrões estabelecidos, eles vão tentar então mudar a rota, mudar o rótulo, na verdade. Então eles te legitimam de outra maneira. Eles, ao invés de te favorecer, eles vão te denegrir, vão tentar te denegrir, te comprimir, te oprimir, usando rótulos pejorativos, colocando você à margem de tudo, te marginalizando, ainda que algumas vezes subliminarmente, outras vezes até diretamente, literalmente, explicitamente. Mas aqui o texto fala que o Senhor ouve a oração do aflito, atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Viu como ele fala do futuro? Ele fala: isso se escreverá, tem que ser escrito isso para a geração futura. E ele fala: porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Aqueles que receberam uma sentença de morte, seja na medicina, seja na religião, seja na cultura, na sociedade, no país, na política, na faculdade,
na família, no casamento, onde você foi sentenciado à morte. Diz que Ele está aqui, Ele ouve você. Ele ouve o gemido dos presos. Preso geme, né, gente? Preso geme. E tem aqueles que estão presos na mente, presos a uma emoção do passado, presos a um sentimento que agora só gera ansiedade e depressão. Mas aqui diz que Ele ouve o seu gemido. Tem pessoas que não aguentam estar perto de alguém que está gemendo. Ela fica falando, cala a boca, cala a boca. Principalmente se for um gemido de alguém que está aprisionado. Mas aqui o texto fala que o Senhor, o Deus de Israel, Ele ouve o seu gemido. Você que se sente preso, você que de fato está preso, seja uma prisão física, uma prisão mental, e às vezes você tem gemido ali dentro. O gemido dos presos. E Ele vai soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se reunirem, e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias, dizia eu. Ele fala, abateu-se a minha força no meio do caminho. Abateu-se a minha força no caminho. Às vezes nós estamos no caminho, nós somos do caminho, mas dentro do caminho você não está livre de sentir-se fraco. A pessoa está fraca não é porque ela está fora do caminho. Mesmo no caminho, mesmo sendo do caminho, ele está passando por tudo isso aqui. Ele já está no caminho. Mas ele diz, abateu a minha força, estando eu no caminho. Abateu a minha força, mesmo eu já estando. Ele não está desviado, ele não está fora do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Pronto, ele está com Jesus. Mas ele aqui faz uma confissão terapêutica. Ele diz, abateu-se a minha força no caminho. Abreviou os meus dias. Abreviou os meus dias. Ele está sentindo que está chegando sua hora também. E ele fala, dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, ou na metade dos meus dias, ou seja, não me leve antes da hora. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles são como uma veste que envelhece, como uma roupa mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. O que ele está falando aqui? Ele está falando, Senhor, até a terra pode envelhecer e acabar. Até os céus podem envelhecer. Mas o Senhor é para sempre. O Senhor é para sempre. Tudo pode passar, passarão os céus e a terra, mas o verbo permanece. O Senhor é para sempre. E já que o Senhor é para sempre, que o Senhor é eterno, lembra de mim segundo a tua misericórdia que não tem fim. Pobre de mim, sou um homem frágil, pó. Estou aqui, esse vermezinho aqui, que às vezes se gaba de coisa, se envaidece do que não é para se envaidecer. Lembra de mim. Não me leve na metade dos meus dias. Tu que és para sempre. E aí ele diz, os filhos dos teus servos continuarão,
e a sua descendência ficará firmada perante ti. E ele começa a tentar de alguma maneira eternizar a saga humana pelas gerações dos homens que virão, dos filhos dos homens. E ele consagra essa geração, essa descendência ao Senhor, que é o eterno de todas as gerações, que é aquele que vê todas as gerações nascendo e morrendo, nascendo e acabando. E ele continua. Foi isso que ele viu. A visão gloriosa dele foi que ele viu o Deus eterno. Ele viu toda a calamidade e finitude do homem, mas ele também viu a grandeza. Ele viu a eternidade do Senhor, do seu Deus. E o que ele diz? Não me leve na metade dos meus dias, lembra de mim. Lembra aquele ladrão lá na cruz, quando ele diz assim, lembra de mim, quando vieres no teu reino, lembra de mim. E sabe o que a palavra diz? Porventura pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Isaías. Muito bem, mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, eu não me esquecerei. Não só de Israel, mas também dos gentios que se convertem a Israel por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é a boa nova de hoje, o nosso texto e contexto. Que a graça e a paz seja com teu espírito, alma e corpo, te renovando hoje e sempre. A meditação, hoje a leitura foi Salmo 102, para nossa meditação, a oração do aflito. Mas em meio a essa aflição nós vemos uma renovação gloriosa, a visão, a consciência se expandindo, cristocentricamente falando. Fica com Deus, hoje e sempre. Graça e paz.